Você já parou para pensar que a maior busca da humanidade talvez não esteja acontecendo em foguetes, nem em viagens espaciais, mas aqui mesmo, na Terra? Enquanto muita gente imagina cientistas procurando vida extraterrestre através de imagens de planetas ou tentando captar sinais misteriosos, existe uma estratégia muito mais silenciosa acontecendo. Uma estratégia quase invisível. Uma jogada secreta. E o mais curioso é que ela não procura diretamente por vida. Ela procura por algo ainda mais fundamental: os ingredientes da vida. Durante décadas, cientistas vêm analisando o espaço de uma forma que poucos conseguem imaginar. Não olhando apenas estrelas, não apenas planetas, mas algo muito menor, muito mais sutil: moléculas. Sim, moléculas. Pode parecer simples, mas é aí que tudo começa. Desde 1937, quando a primeira molécula foi identificada no espaço interestelar, a ciência nunca mais parou de avançar nessa direção. Hoje, mais de 350 moléculas já foram detectadas no cosmos, e esse número continua crescendo. Todos os anos, novas substâncias são adicionadas a esse catálogo. Novas descobertas, novos padrões, novos sinais. E isso levanta uma pergunta importante. Por que isso importa tanto? Por que cientistas estão dedicando anos, às vezes décadas, apenas para confirmar a existência de uma única molécula em algum ponto distante do universo? A resposta está naquilo que essas moléculas representam. Porque muitas delas não são apenas compostos aleatórios. Elas são precursoras de biomoléculas. Ou seja, são os blocos fundamentais que podem dar origem à vida. É como encontrar em um lugar completamente desconhecido todos os ingredientes necessários para fazer algo extremamente complexo. Você pode não ver o resultado final, mas sabe que ele é possível. Imagine encontrar farinha, ovos, açúcar e fermento em uma cozinha. Mesmo sem ver o bolo pronto, você sabe que ele pode ser feito. Agora, imagine isso acontecendo no espaço. Moléculas que indicam que a química da vida já está acontecendo, mesmo a milhões ou bilhões de quilômetros de distância. E é exatamente isso que os cientistas estão procurando. Não criaturas, não civilizações, mas evidências, indícios, pistas de que o universo tem potencial para gerar vida. E talvez já tenha gerado. Mas aqui é onde a jogada se torna ainda mais complexa. Porque detectar uma molécula no espaço não é simples. Não é como olhar por um telescópio e ver algo claramente. Muito pelo contrário, é um processo lento, extremamente técnico e que exige precisão quase absoluta. Tudo começa com modelos teóricos. Antes mesmo de procurar uma molécula no espaço, os cientistas precisam prever como ela deve se comportar, como ela gira, como ela vibra, como ela interage com a energia. Porque cada molécula possui uma espécie de assinatura, um padrão único. E é esse padrão que permite sua identificação. Mas esse padrão não pode ser simplesmente imaginado. Ele precisa ser calculado, simulado, testado. E só depois disso começa a busca real. E é aqui que entram os radiotelescópios, equipamentos gigantes, capazes de captar sinais que o olho humano jamais conseguiria perceber. Ondas de rádio vindas de regiões extremamente distantes. Quando uma molécula está no espaço, ela não está parada. Ela se move, ela gira. E ao fazer isso, libera energia. Essa energia viaja pelo espaço na forma de ondas e, eventualmente, chega até a Terra. Os radiotelescópios captam essas ondas e os cientistas começam a analisá-las. Mas não é algo imediato. É preciso comparar os sinais captados com os modelos teóricos, verificar se eles coincidem, se fazem sentido, se não são interferência,
se não são ruído. E esse processo pode levar meses ou até anos, porque um único erro pode comprometer toda a descoberta. E isso já aconteceu. Moléculas que foram inicialmente identificadas precisaram ser reavaliadas, corrigidas ou até descartadas. Porque a ciência não trabalha com suposições. Ela trabalha com confirmação, com validação, com certeza. E é exatamente isso que torna essa busca tão confiável. Cada descoberta passa por um processo rigoroso, minucioso, detalhado e muitas vezes repetido por diferentes equipes, até que não reste dúvida. E quando isso acontece, uma nova molécula é oficialmente adicionada ao catálogo do universo. E com ela, uma nova pista, um novo indício, um novo possível caminho para a vida. Mas o mais impressionante é perceber onde essas moléculas estão sendo encontradas. Em nuvens de gás e poeira a centenas de anos-luz de distância. Em regiões onde estrelas estão nascendo. Em atmosferas de planetas que orbitam outras estrelas. Até mesmo em galáxias além da Via Láctea. Ou seja, a química da vida não está restrita à Terra. Ela está espalhada, distribuída, presente em diferentes partes do universo. E isso muda completamente a forma como enxergamos tudo. Porque se os ingredientes estão por toda parte, então a vida pode não ser algo raro. Pode ser algo natural, algo que surge sempre que as condições são favoráveis. E talvez isso esteja acontecendo agora, em algum lugar. Mas existe um detalhe importante. Detectar moléculas não é o mesmo que detectar vida. É apenas o primeiro passo. Um passo fundamental, mas ainda assim inicial. Porque a vida envolve processos muito mais complexos. Interações químicas, ambientes estáveis, tempo, muito tempo. E é por isso que a confirmação de vida extraterrestre ainda é um desafio. Mas, mesmo assim, cada molécula descoberta nos aproxima dessa resposta. Cada sinal captado, cada análise concluída, cada confirmação realizada é um passo à frente. E talvez seja exatamente isso que torna essa busca tão fascinante. Ela não é rápida, não é simples, não é espetacular à primeira vista, mas é precisa. Essa é a verdadeira jogada secreta. Não buscar diretamente pela vida, mas mapear o caminho que leva até ela. Construir um mapa invisível, baseado em moléculas, sinais e padrões. Um mapa que mostra onde olhar, onde investigar. E isso já está acontecendo. Agora. Enquanto o mundo segue sua rotina, cientistas continuam ampliando esse mapa. Um mapa que pode, um dia, nos dar a resposta mais importante de todas. Estamos sozinhos? Agora me diz, isso muda a forma como você vê o universo? Porque talvez estejamos mais perto da resposta do que imaginamos.